Bem-vindos, bem-vindas a mais um Café com Execução, cenário diferente, a gente está fora do nosso estúdio lá de Carapicuíba, então hoje a gente vai entregar às 19h47 em vez das 7h47 por causa desse transtorno que a gente teve aqui com o tempo, mas sem muitas delongas, está na sexta temporada do Café com Execução. A temporada era por semana e nessa semana a gente vai falar da anatomia da execução. Como que funciona isso? Qual que é a anatomia, a estrutura da execução? No episódio de hoje, episódio 32, nós vamos falar sem meta não há execução. Por que a gente está executando aqui às 19h47, não às 7h47? Porque a gente teve um imprevisto e a gente não controla imprevistos, mas a gente controla a nossa execução. Então a gente se comprometeu a fazer um conteúdo por dia, de segunda a sexta-feira, às 7h47 da manhã. Não deu pela manhã, a gente vem e faz à tarde, mas a gente não deixa de produzir, porque a meta é produzir 5 pela semana, certo? 5 às 7h47. Então a gente vai cumprir a meta, mas um pouquinho, faltou um pouquinho, porque a gente pecou no horário. Mas a gente está indo, está caminhando, está evoluindo. Semana que vem a gente quer fazer nos outros 31, a gente fez às 7h47. Esse é o primeiro que a gente está fazendo às 19h47. Então isso mostra a constância que a gente está. A frequência e a constância. É isso que vai levar você ao resultado. E a gente faz isso porque a gente tem clareza da meta. A gente sabe qual é a meta. A meta é produzir aqui 5 por semana, de segunda a sexta-feira. Se você não tem uma meta, a sua empresa trabalha muito e você provavelmente vive apagando incêndio, né? Ou está apenas andando em círculos. É isso que acontece com a maioria das empresas que não tem meta. Por quê? Porque quando você não tem uma meta, você não tem um objetivo, você não tem clareza. Sem clareza, você vai ficar andando, fazendo, e nunca vai saber se chegou ou não, nunca vai saber a hora de terminar aquilo que você começou. Então, a gente tem a clareza que até seguindo nessa batelada aqui, né, de conteúdos, até o último dia do ano, você imagina, nós temos ainda agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 4 meses, são pelo menos 20 episódios por mês, 80. São 80 episódios que a gente vai fazer. E ainda tem mais essa semana, 85. Então, olha a clareza, a gente sabe quanto tem que fazer. 85 episódios. E aí a gente vai distribuir entre o que está no nosso livro aqui, ó, Execução Vendedor Vencedor, Execução Comercial na Prática, e também no que a gente compartilha do Decide, que é o nosso diagnóstico, onde a gente senta com empresários durante 40 minutos, entende o que a empresa dele está falhando, o que está travando na empresa dele. E metas é uma das coisas que a mais trava empresas. Por que metas trava muito empresas? Porque é cobrado que seja feito algo, uma função, uma tarefa, isso não é executado. Como não teve uma medida certa, como não teve um tempo para acontecer, não teve acompanhamento, então essa tarefa não é feita nem dentro do tempo, nem fora dele. Por exemplo, a nossa meta dessa semana, como eu falei, 5. A gente vai cumprir a meta, só que a gente não vai cumprir o horário. É outro indicador que eu tenho. Pontualidade é um indicador que eu tenho aqui dentro da nossa empresa. A gente valoriza pontualidade. Mas antes da pontualidade, a gente valoriza a execução. Primeiro execução, depois pontualidade. Por quê? Primeiro você executa, depois você melhora. Então a gente agora vai se preparar para que nunca mais aconteça a gente ter que entregar às 19h47. Por exemplo, agora eu consigo fazer um plano de ação de melhoria para que isso não aconteça mais. Olha só, a execução permite, aqui é um caso real, permite que você consiga melhorar, você consiga ver o ponto que você não via antes para melhora. Então a gente pode gravar, a gente pode deixar um conteúdo gravado, para caso isso aconteça, a gente já subir ele 7h47, a gente vai discutir e ver o que é melhor. Mas o ponto é, tem que ser entregue um conteúdo por dia e não tem conversa. A gente vai entregar de segunda a sexta-feira
às 7h47. E quando a gente não tem meta, né, você que trabalha 10, 12 horas por dia, 14 horas por dia, leva serviço para casa, fica atendendo o WhatsApp de casa, né? A equipe está ocupada o tempo inteiro, telefone tocando, WhatsApp tocando, reunião acontecendo, cliente cobrando, vendedor reclamando de prazo, que pedindo desconto, gerente que não está dando conta, é uma loucura total. Se você não tem isso é, claro, o que cada um tem que fazer, o que cada equipe tem que entregar no final do mês, no final do dia, tá? Primeiro no final do dia, depois no final da semana, tá? No final da quinzena e depois no final do mês. Por quê? Porque se você acompanhar só no final do mês, é muito provável que não vai dar tempo de corrigir se você tiver algum problema, tá? Por exemplo, hoje é dia 27/7, segunda-feira. Se eu fosse acompanhar minha meta só de hoje, eu ia dizer que nós aqui fizemos as 3 primeiras semanas, ok. Na última semana a gente teve um deslize. Então, e agora eu vou continuar até o final de semana para ver o que acontece. Olha só, o indicador que eu tenho, a clareza, como que eu posso tomar uma decisão em cima de números, dados e fatos, e não em cima de sentimentos. Muitos dos nossos clientes, antes de virarem nossos clientes, tomam decisões baseadas em dados. Em dados não, em sentimentos ou fatos interpretativos. Ele interpreta o fato do jeito que ele prefere. A gente toma decisões em base de números. Números dizem a verdade. Então, número, por que o empresário foge tanto de número? Porque o número diz a verdade, o número não mente jamais, o número fala o que tem que ser falado. E aqui no Café com Execução a gente fala para você o que tem que ser falado. Quando não se fala em números na empresa, você vai ter um efeito colateral. No final da semana, no final do dia, experimenta fazer isso. No final do dia, você vai perguntar: a gente vendeu mais do que esperava? A gente produziu melhor? A qualidade foi melhor? A lucratividade de hoje foi melhor? A gente está evoluindo em relação à nossa meta do mês? Se você não, se a sua equipe, se você não sabe responder essas perguntas, é muito provável que você está andando em círculos, fazendo a sua equipe se esforçar muito e ter pouco resultado, porque eles não têm um placar, eles não têm a visão para onde que eles estão indo, eles não sabem qual ou quanto já foi caminhado. Imagina você jogar um jogo de futebol e lá não está o placar, né? Você vai assistir lá não está o placar. Você chega, vai perguntar para a pessoa do lado: e aí, quanto está o jogo? Né? Quanto tempo foi? Nem precisa. Lá aparece, quando você está assistindo um jogo de futebol, aparece o tempo, a partida, quanto tempo já foi, e quem está ganhando, o placar. Por que isso é importante? Porque aí dá para buscar a meta. A meta é ganhar o jogo. Na verdade, quando você não tem placar, você não consegue fazer isso. Você vai ficar desesperado. Sem uma meta clara todo dia, qualquer esforço parece que é trabalho. E aí você vai começar a comemorar esforço. Esforço a gente reconhece, jamais a gente comemora. A gente comemora resultado. Esforço é reconhecido, não é comemorado, ok? Esforço é reconhecido, não é comemorado. Por quê? Esforço, ele faz parte da execução, mas ele não traz resultado. E se ele não traz resultado, esse esforço é apenas um movimento. E o movimento cansa, porque você vai se todo dia ali estar em movimento, mas parece que não sai do lugar, parece que está patinando. Eu não sei se você já sentiu isso. Parece que você está patinando, que a empresa está travada, mas é porque você está apenas em movimento. Seria o avião quando ele liga as turbinas. Ele está ali aquecendo, ele está em movimento. Ele não está em voo. Quando ele pega o voo de cruzeiro, aí sim ele está ali em relação à meta. Mas naquele momento que ele está parado, aquecendo as turbinas, ele só está em movimento. O movimento não traz resultado, o movimento só vai cansar, o movimento vai acabar com a sua credibilidade com a equipe. E esse tá aqui tem um ponto que pouca gente percebe. Na próxima semana, a gente vai mostrar que o problema não termina na falta de metas, tem outros problemas. Mas mesmo empresas que definem metas, né, objetivos, elas continuam travadas porque elas não acompanham os números. A gente vai falar disso na próxima semana, para vocês terem uma visão dentro da anatomia aí e puxando já o gancho da semana que vem. Tem metas, é como você sair dirigindo
e não saber para onde vai. Né? A primeira coisa quando você vai pedir um Uber, um carro de aplicativo hoje, você coloca o endereço. O endereço é a meta. E aí tem o percurso. O percurso, ele pode fazer um percurso mais longo, mais curto, mais demorado, de acordo com a meta que você colocou para ele. Ah, eu preciso chegar mais cedo, então ele vai buscar um caminho mais rápido. Ah, não, eu estou com algo que é aqui muito sensível, pode quebrar. Uma caneca, por exemplo, você está me lembrando várias canecas, taças, pode quebrar. Então você vai com calma, não precisa com muita pressa, porque a gente está com um equipamento sensível que pode quebrar. Então você tem que saber qual é a clareza. O que você quer? Você quer velocidade? Você quer capricho? Você quer. O que você quer como meta dentro da sua empresa? Se você não tem meta, se você não tem clareza da meta na sua empresa, você vai ter um efeito colateral que é cobrar pessoas e não cobrar resultados. Quando você cobra pessoas, vira pessoal. Né? É algo pessoal. Eu estou cobrando o Vanderlei, eu não estou cobrando o vendedor. Eu estou cobrando o João, não estou cobrando o gerente. E aí, quando vira pessoal, a pessoa começa a falar que está perseguindo, está indo só olha para mim, só vê os meus. Não é isso. Então, quando você tem metas e tem, na sua função, a sua função é vendedor. Vendedor aqui dentro da empresa, ele tem um número para entregar. E ele tem que atender pelo menos tantos clientes por dia. Desses clientes que atende, tantos clientes compram. Cada cliente compra mais ou menos isso aqui de ticket médio. E isso vai te dar esse número de clientes, né? Vamos lá. 30 clientes por dia, desses 30, 15 compram, desses 15, o ticket médio é de R$ 100. Então você vai vender R$ 1.500 por dia aqui na nossa empresa. Isso é o esperado de um vendedor com o seu perfil, com o seu conhecimento, com o seu desenvolvimento. Então ele sabe que ele tem que vender 1.500. Se ele vende menos que 1.500, ele está abaixo da meta. Se ele vende mais de 1.500, ele está acima da meta. Mas ele sabe qual é o número que ele tem que entregar no final do dia. E aí você vai olhar o número. Ah, você atendeu? Você chegou, bateu a meta? Chegou nos 1.500? Não, não chegou nos 1.500. Agora a gente vai na análise da meta. Não chegou nos 1.500. Por que não chegou? Ah, eu não tive número de clientes suficientes para atender. Ah, eu atendi os clientes, só que a conversão não foi a esperada, né? A conversão não foi aí de 50% como era esperada a conversão. Eles compraram menos de R$ 100, eles compraram R$ 70, R$ 80, então eles não compraram tanto quanto era esperado. O ticket médio foi menor. Então você vai conseguir fazer uma análise. Se você faz uma análise é porque você tem uma meta. Sem meta você não faz análise. Sem análise você não consegue melhora, você não consegue evoluir. E aí o sentimento de perseguição vai tomar conta da sua empresa e você vai perder muitos funcionários, vai perder dinheiro, vai perder produtividade, vai perder equipe, vai perder clientes. Tudo isso porque não tem meta clara. Então, hoje no desafio do executor, ó, o sininho está aqui. Quem já está aqui sabe que o desafio do executor é o seguinte: você vai chegar e vai executar isso amanhã, porque hoje não vai dar tempo, 19h47 não mais tempo, mas amanhã você vai chegar e vai colocar uma meta de manhã e vai acompanhar ela durante o dia. No final do dia, você vai dizer para o time se bateu ou não aquela meta. Se bateu, você comemora a meta batida. Se não bateu, você valoriza o que foi executado e analisa, né, para que você, no dia seguinte, bata a meta. Então, o seu desafio é amanhã voltar aqui dizendo: olha, eu acompanhei o dia inteiro a minha equipe e eles entregaram tanto, e era tanto, eles bateram a meta ou não bateram a meta, mas eu executei, e aí agora eu consigo fazer análise, eu consigo ver o que realmente está acontecendo. Você precisa de treinamento, se ele precisa de mais produtos para vender, se precisa de, na verdade, orientação, se precisa de resolver objeções do cliente. Você vai entender o que realmente está travando. Não você vai achar, eu acho que faltou cliente, eu acho que faltou desejo do vendedor. Não, você vai ter clareza, você vai ter certeza. O ponto foi que a nossa taxa de conversão não foi a suficiente. O ponto foi que nosso ticket médio foi baixo, a gente não está sabendo ofertar o upsell. O ponto foi que não entrou 30 clientes na loja como a gente esperava, a gente não está sendo visto como
era visto antes, né? E aí eu vou entender, tá vindo concorrente, tá acontecendo alguma coisa externa, ou é algo interno? Normalmente é algo interno, tá? Normalmente é algo interno, tá dentro da empresa. O problema é um gargalo oculto que está dentro da sua empresa. E muitas vezes você está cego, não consegue ver esse gargalo, e aí você toma decisões ruins, porque tomou decisões sem números. Como que você faz para ter uma meta clara? Primeiro ela precisa ser mensurável, depois ela precisa ser específica, depois ela precisa ser temporal, ter um tempo para acontecer. Ela precisa ser atingível, tem que ser um número que é possível ser feito. Né? Não adianta você querer, eu vendo 10 mil, amanhã eu quero vender 100 mil. Não existe isso. Né? É um crescimento, então tem que ser possível, né? Tem que ser atingível, tem que ser real, não é sonho. A gente está falando de coisas reais, baseados em dados reais. Aqui a gente fala baseado em mais de 1.000 DCs que a gente executou. Inclusive, você pode fazer o seu clicando aqui abaixo no link no YouTube, se você estiver vendo no YouTube, ou ali no Instagram, você também clica no link da bio e você faz o seu Decide comigo. A gente vai sentar 40 minutos, entender qual é o gargalo oculto da sua empresa, ver qual é o abismo que está da empresa que é uma empresa que tem método e outra que não tem método. E você vai entender o que pode acontecer com a sua empresa caso esse gargalo não seja resolvido. Legal? Então, meta é o coração da anatomia das vendas aqui e da sua empresa como um todo. Toda área precisa ter meta. O RH tem meta, produção tem meta, qualidade tem meta, financeiro tem meta. Todo mundo, toda área. Se existe uma área, existe um número. Se existe uma área, existe um número. E existe um dono. Porque se não tem dono, não tem acompanhamento. Se não tem acompanhamento, aí você vai ver o que eu vou falar amanhã, né? O que não é medido não evolui. Esse é o episódio de amanhã. O que não é medido não evolui. Por quê? Você vai descobrir amanhã. Hoje nós ficamos por aqui. Se você quer fazer o Decide, clica no link da bio, faz a sua inscrição, que o primeiro passo é o compromisso, é o C de compromisso. Você está comprometido a fazer o Decide. A gente vai agendar uma data, você vai reservar um horário e a gente vai ver os pilares de meta, indicadores, processo, execução e análise. Então são 6 pilares que a gente vai olhar. Você pode fazer até 60 pontos, a gente vai ter nessa conversa de 40 minutos uma metodologia que a gente tem clara aqui dentro da Vendedor Vencedor, aplicada em mais de 1.000 decides aqui. Você pode ver isso também lá no Instagram, né? Tem um placar lá de quanto a gente está agora, já passou a barreira dos 1.000, estamos rumo aos 2.000. E essa base de dados, na semana passada eu falei o que ela revelou para a gente. Muitas vezes não é falta de conhecimento, é falta de ação, é falta de execução e acompanhamento. Se tem execução e não tem acompanhamento, também não serve de nada. Eu espero vocês amanhã, aí sim, 7h47 da manhã, aqui no mais um Café com Execução. A gente se vê amanhã.